O garotinho ficou horrorizado ao descobrir que um tigre dente de sabre havia assumido uma postura de ataque contra ele. Naquele momento crítico, quando o perigo era iminente, Josh, que por acaso passava por ali, imediatamente acelerou e avançou com o veículo. Ele conseguiu salvar o menino por pouco, embora o veículo off-road tenha ficado gravemente danificado e completamente destruído. Felizmente, tanto Josh quanto o garoto estavam seguros e ilesos. Antes que pudessem se recuperar do choque, Eve e Liv chegaram rapidamente ao local. Ao ver a cicatriz na mão do menino, Eve ficou extremamente intrigada. O formato e o local daquela cicatriz eram exatamente iguais aos da cicatriz na mão de seu marido Gavin. Será que havia alguma ligação entre os dois? Mas aquele não era o momento para fazer perguntas. O grupo decidiu primeiro voltar para a vila. Pouco depois, a médica que estava gravemente ferida finalmente acordou. Assim que recuperou a consciência, ela revelou a Eve uma verdade que mudaria completamente o entendimento de todos. O garotinho chamado Saya, que estava diante deles, era na verdade Gavin quando criança. Acontece que havia uma fenda no espaço-tempo na montanha sagrada da antiga tribo. Depois que Saya entrou acidentalmente nessa fenda, ele viajou do mundo pré-histórico de 10 mil anos atrás diretamente para Los Angeles, em 1988. Ele cresceu no mundo moderno e posteriormente passou a se chamar Gavin. Anos depois, já adulto, Gavin conheceu Eve e os dois construíram uma família juntos. Todos tiveram dificuldade para acreditar no que estavam ouvindo. Simplesmente não conseguiam acreditar em uma história tão fantástica. Mas Eve tinha a sensação de que aquilo poderia realmente ser verdade. A médica continuou insistindo que eles precisavam levar Saya até a fenda do espaço-tempo. Se perdessem aquela oportunidade, toda a história seria reescrita. Gavin e Eve jamais se conheceriam. Josh e Izzy desapareceriam completamente da linha do tempo. E, o mais importante, aquela fenda do espaço-tempo se fecharia definitivamente no dia seguinte. Eles não tinham muito tempo. Embora a verdade parecesse inacreditável, Eve não se atrevia a colocar a vida das duas crianças em risco. Então todos correram em direção à montanha sagrada. Mas pouco depois, avistaram um misterioso homem velho acompanhado de vários seguidores. Parecia que ele estava se preparando para capturá-los. O grupo tentou cuidadosamente evitar os inimigos durante o caminho. Porém, um penhasco bloqueou a passagem. Saya contou que havia uma única ponte suspensa não muito longe dali. Eles não tinham outra escolha. Só podiam seguir até lá e arriscar a própria sorte. Infelizmente, o misterioso homem também chegou ao local pouco depois. Embora Eve e Saya já tivessem atravessado a ponte, Levi e Josh não tiveram tempo de escapar e foram capturados. No momento crítico, Levi cortou decisivamente as cordas da ponte suspensa com sua faca. O caminho entre os dois lados do penhasco foi completamente interrompido. O misterioso homem ficou furioso. Ele exigiu que Eve levasse Saya para encontrá-lo, no fim do desfiladeiro. Caso contrário, Josh e Levi sofreriam as consequências. De um lado estava a missão de mudar o próprio destino do tempo. Do outro, estavam as vidas de seu filho e de seu melhor amigo. Eve ficou completamente presa em um dilema. Quando já não sabia o que fazer, a líder da tribo e Tai chegaram bem a tempo. Depois de descobrirem o que estava acontecendo, eles decidiram imediatamente voltar ao acampamento dos sobreviventes e reunir todos para pedir reforços. Aquela era a única opção que tinham. Eve e Saya não tiveram escolha a não ser esperar ali. Mas eles esperaram desde o dia até a meia-noite, e os reforços nunca apareceram. Eve ficou cada vez mais inquieta. Então, disse a Saya que, independentemente do que acontecesse, ele precisava atravessar a fenda do espaço-tempo na Montanha Sagrada. Em seguida, ela foi sozinha até o local combinado com o misterioso homem. Na manhã seguinte, quando Eve apareceu diante dele, o homem ficou furioso ao perceber que seu neto não estava com ela. Imediatamente ordenou que seus homens capturassem Eve. Felizmente, os reforços finalmente chegaram naquele momento. Os sobreviventes modernos, armados com armas de fogo, facilmente dominaram os membros da tribo que carregavam apenas armas primitivas. Eles rapidamente eliminaram todos os inimigos que estavam no local. Ao perceber que a situação havia se voltado contra ele, o misterioso homem fugiu imediatamente. O grupo não tinha tempo para persegui-lo. Todos correram em direção à Montanha Sagrada. Enquanto isso, no mundo moderno, Gavin conseguiu um grande avanço. Finalmente encontrou a garota que havia viajado com ele através do tempo anos antes. Porém, ela havia esquecido completamente tudo o que acontecera no passado. Até que a comandante mostrou a ela um fóssil escavado nas ruínas. Só então algumas memórias que pareciam estar enterradas havia anos começaram a despertar. Descobriram que sua verdadeira identidade era Lily, a garotinha que estava no acampamento. Então ela mostrou a todos os objetos que carregava consigo no dia em que viajou através do tempo. Entre eles havia um mapa que chamou a atenção de todos. O mapa havia sido entregue especialmente a ela pela médica e marcava com precisão a localização e os horários de abertura de todas as fendas nos sumidouros. De acordo com as datas indicadas no mapa, um sumidouro em Seattle se abriria no dia seguinte. Isso significava que os sobreviventes presos no mundo pré-histórico finalmente teriam uma chance de retornar ao mundo moderno. Gavin imediatamente informou os militares sobre a descoberta para evitar qualquer desastre causado pela abertura do sumidouro. O governo ativou imediatamente um plano de emergência e evacuou toda a população de Seattle. A equipe de pesquisa
pesquisa monitorou a atividade sísmica incomum e conseguiu localizar com precisão o novo sumidouro. Mas, surpreendentemente, o diâmetro daquele sumidouro era de apenas 3 metros. Ele não causaria nenhum dano ao mundo real. Enquanto isso, Eve finalmente chegou à Montanha Sagrada com Sia. Eles descobriram que realmente havia uma pequena fenda no espaço-tempo naquele local. Encorajado por Eve, Sia começou lentamente a caminhar em direção à fenda. Naquele momento, ele parecia compreender a responsabilidade que carregava. Quando uma intensa luz surgiu, o corpo de Sia desapareceu completamente. Pouco depois, os outros também chegaram. Ao observar a fenda do espaço-tempo, que havia diminuído consideravelmente, eles perceberam que Sia havia conseguido completar sua viagem através do tempo. Apenas Lily estava decepcionada, pois não conseguiu viajar com Sia de volta para 1988. Quando estavam se preparando para retornar ao acampamento, a fenda, que estava prestes a desaparecer, começou a piscar repentinamente. Uma inesperada explosão de energia atravessou toda a região. Josh, Riley e Lily foram diretamente puxados para dentro do corredor espaço-temporal. Eve ficou completamente impotente. A linha do tempo havia se tornado um verdadeiro caos. Os relacionamentos e destinos de todos no futuro agora eram completamente incertos e imprevisíveis. Ao mesmo tempo, para salvar sua esposa e seus filhos e mudar o destino deles, Gavin pulou no recém-aberto sumidouro de Seattle junto com sua filha Izzy e a Lily adulta. Os três saltaram para dentro do sumidouro que havia se aberto em Seattle. Depois de uma vertiginosa viagem através do espaço e do tempo, os três finalmente acordaram em uma praia. Ao olhar para o enorme mamute que estava diante deles, um animal que havia sido extinto há milhares de anos, eles confirmaram que haviam conseguido viajar 12 mil anos de volta ao passado.